O meu nome é Vespasiano Paulino de Basto. Seja bem-vindo a esse canal, deixa seu like e inscreva-se. Nesse vídeo eu quero falar sobre os 5 cavaleiros do Apocalipse. Tá? Muitos falam sobre 4, mas são 5. Os primeiros 4 estão em Apocalipse capítulo 6, versículo 1 até o versículo 7. Você vai ler sobre eles, tá? O outro cavaleiro, que é o quinto, está lá na frente e nós vamos falar sobre isso também, tá? Desses 5 cavaleiros, 3 já saíram, 3 já se cumpriram, ou seja, falta mais 2 para sair e se cumprir, tá? O primeiro cavaleiro que se cumpriu está no versículo 7, é um cavalo amarelo, e o que está sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Esse cavaleiro saiu lá no começo, quando Adão e Eva pecaram, né? Antes deles não tinha a morte, mas quando eles pecaram, a morte entrou no mundo, tá? E o inferno o seguia. Por que o inferno o seguia? Porque tem uma associação entre o inferno e a morte. Vocês podem observar lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 14, fala que o inferno e a morte serão lançados dentro do lago de fogo, tá? Então, esse cavaleiro amarelo se cumpriu lá no começo, quando Adão e Eva pecaram. Então a morte entrou no mundo através do pecado deles. O outro cavaleiro que se cumpriu está no versículo 5, cavalo preto, né? E que tinha uma balança, né, na mão, né? Vocês podem ler lá. Está escrito assim, no último verso do versículo 6, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiquei o azeite e o vinho. Tá? Essa balança, por que serve essa balança? Para pesar mercadoria. Tá? Fala sobre o comércio. Esse cavaleiro saiu lá na época quando o feudalismo entrou em decadência e entrou o capitalismo, né? Até essa época não existia cidade, o homem vivia só no campo, né? Então, quando surgiu as grandes cidades, as grandes metrópoles, surgiu também o comércio, tá? O outro cavaleiro, o cavalo vermelho, lá do versículo 13, ele tem uma espada na mão e foi-lhe dado o poder para tirar paz na terra. Isso fala sobre guerras, né? Já teve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, entre outras, tá? O outro cavalo que ainda não se cumpriu, que é o próximo da lista, é o versículo 1, né? Está sentado sobre um cavalo branco, tinha um arco e uma coroa sobre ele, e saiu vencendo e para vencer. Esse simboliza o anticristo, tá? É um cavalo que ainda não se cumpriu e o mundo o espera, tá? O outro cavalo, que é o quinto cavaleiro do Apocalipse, está em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, 13 e 16, tá? Eu vou repetir, Apocalipse capítulo 19, versículo 11, versículo 13 e versículo 16, tá? Que ali no versículo 13 fala sobre o verbo. E se vocês lerem lá em João, tá? Fala que Jesus, ele é o verbo, a palavra de Deus. No versículo 16 do capítulo 19 de Apocalipse, na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós sabemos que Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é o próprio Jesus Cristo. Se nós deixasse o cavaleiro Jesus de lado, era como se o anticristo obtivesse vitória, né? Muitos falam somente dos 4 cavaleiros do Apocalipse e deixam Jesus de fora. Isso é errado, tá? Porque se nós deixar Jesus de fora, o anticristo é como se ele tivesse vitória. E vocês podem observar, tá? Jesus, ele vem logo em diante para obter vitória sobre o anticristo. Eu agradeço essa oportunidade, espero que vocês tenham entendido essa mensagem e até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir.